Pessoal, já trago esse assunto das bets então e da fala do ministro da Fazenda que centenas de sites de apostas devem sair do ar diante dessa operação que está sendo montada agora pelo governo federal para regularizar, regulamentar os sites de apostas, acompanhar mais de perto por conta da quantidade de pessoas que têm apostado, principalmente integrantes do programa Bolsa Família. Vou chamar a Marília Ribeiro, que é quem vai trazer os detalhes para a gente a partir de agora. Marília, o que o ministro disse, hein? Bem-vinda. Muito obrigada, Evandro. Boa semana pra gente, boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1, né? É exatamente isso, né, Evandro? A partir de amanhã, dia 1º de outubro de 2024, apenas aquelas empresas que solicitaram autorização pelo Ministério da Fazenda vão poder atuar aqui no Brasil. Segundo o ministro Fernando Haddad, né, cerca de 600 empresas, essas que não entraram com esse pedido de autorização, não vão poder atuar aqui no Brasil. Então, elas serão bloqueadas. Esse bloqueio ele será feito pela Anatel. E a lista dessas empresas que vão poder atuar e essa lista com as empresas consideradas ilegais neste primeiro momento, elas serão divulgadas nesta terça-feira. Além disso, o ministro também anunciou que o governo vai adotar novas medidas e vai fiscalizar de forma mais dura as regras que já estão em vigor, como o acompanhamento das apostas por CPF. Além disso, também vai ter uma limitação das formas de pagamento e a regulamentação da publicidade dessas empresas. Ainda, segundo o ministro Fernando Haddad, a equipe econômica vai bloquear determinadas formas de pagamento nessas casas de apostas, né? Como o cartão de crédito e também o cartão do Bolsa Família. Isso porque o Banco Central divulgou na última semana, né, aqueles dados que deixaram o governo preocupado, que cerca de 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais nessas casas de apostas apenas no mês de agosto. Agora, Evandro, continuando no mesmo assunto, mas a gente vai mudar o local, né? Agora a gente vai lá para o Congresso Nacional. Isso porque esse texto da regulamentação das bets, ele já passou pela Câmara, já passou pelo Senado no final do ano passado, foi aprovado e sancionado pelo presidente Lula. Mas acontece que nesse processo de regulamentação, alguns parlamentares vêm pedindo mudanças nessa regulamentação, né? 10 projetos já foram apresentados lá na Câmara dos Deputados e 5 lá no Senado Federal. No Senado Federal, Evandro, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, já disse que deve dar andamento a esses projetos, a análise desses projetos, já na próxima semana, logo após o primeiro turno das eleições municipais. Então, na semana que vem, a gente já deve ter uma movimentação lá no Senado Federal. Ainda no mesmo assunto, só que dessa vez lá na Polícia Federal. É que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta segunda-feira para o jornal O Globo que ele vai pedir ao Judiciário a federalização do caso, né, da investigação que mirou o cantor sertanejo Gustavo Lima e também a influenciadora e advogada Deolane Bezerra. Esses dois casos, ele tem ligação com essas casas de apostas e aí ele vai pedir a federalização. Mesmo com esses impasses, Evandro, é importante a gente trazer aqui que o fato é que a partir de amanhã, apenas aquelas empresas que solicitaram a autorização ao Ministério da Fazenda, que são cerca de 149 empresas, essas vão poder atuar aqui no Brasil. Já as outras, de forma irregular, elas serão derrubadas pela Anatel. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília. Bom trabalho para você. Uma questão que me chama a atenção é se centenas de sites de apostas e jogos online podem ser excluídos porque não se regulamentaram. Eu fico pensando o tanto de tempo em que eles ficaram atuando de maneira, né, irregular. E agora vem mais de 600, ou seja, imagina a quantidade de gente que já apostou, que já perdeu dinheiro, que já se endividou com empresas que estariam atuando de maneira ilegal aqui no país, Fábio Piperno. Perfeito, Evandro. Essa foi, inclusive, uma reflexão que eu comecei a fazer no programa aqui de sexta-feira, li muito no final de semana sobre isso. Primeiro, eu gostaria de fazer uma correção aqui, uma correção que eu fiz equivocadamente em prejuízo do Segré. O Segré, na sexta-feira, falou desse número divulgado, aliás, pelo Banco Central, de gastos de 3 bilhões de reais dos beneficiários do Bolsa Família no mês de agosto. Há outros números,
há uma série de outros números, inclusive entidades que contestam isso, mas de fato existe também esse número dos 3 bilhões de reais. A conta exata talvez a gente nunca saiba, porque pelo que a gente está vendo aí, esses volumes, eles são explosivos, eles estão aumentando em progressão aritmética o tempo todo. Mas se não fossem, o governo não estaria correndo desse jeito que está, não, inclusive nos bastidores, né? Porque se eles estão botando sebo nas canelas, é porque o negócio está pior do que a gente imaginava. Está muito pior. E aí vem a minha questão, que tem a ver com isso que você disse em relação à questão do tempo. Ora, a primeira versão da liberação das bets foi aprovada em 2018 no governo Temer. Muito bem. Por que de lá para cá, até 1º de janeiro de 2025, ninguém tributou essa turma? Primeiro que me parece que a primeira liberação foi feita de uma forma, digamos, né, bastante inclusiva, porque entrou todo mundo. A gente está falando em 600 que podem estar operando de forma ilegal. Né? Ou seja, esse universo é muito maior. Agora, então, 2018, ao final de 2024, serão 6 anos de total liberdade, né? De dolce vida aí para essa turma toda, operando aqui no Brasil sem pagar R$1 de tributo. Isso é uma irresponsabilidade. Então é evidente que tem que tributar, é evidente que quem não tributou antes foi responsável, e aí essa responsabilidade tem que ser dividida com o Congresso também, porque haviam projetos tramitando, e isso acabou parando em alguma gaveta, e o país deixou de arrecadar bilhões e bilhões de reais nesse período todo. A gente está falando em mais de meia década. Agora, sobretudo, o Brasil não conheceu o perfil desses apostadores. Então, eu imagino que desde o início, muita gente, por exemplo, que receba benefícios do Bolsa Família e até outros benefícios pequenininhos aí, estejam empenhando aí quase todos os seus recursos nesse negócio, porque é muito fácil apostar numa bet. Não é a mesma coisa que o cara ir numa lotérica e apostar na Mega Sena ou qualquer outro jogo, ou mesmo no bicho. Aqui, com o celular, em questão de poucos minutos, ele pode detonar toda a receita dele de um mês. E eles parecem muito atrativos porque nas primeiras apostas você tem certa rentabilidade. O problema começa a acontecer depois, né? Conforme você vai criando frequência nesses jogos, é aí que você vai perdendo o dinheiro e tentando recuperar da maneira que aconteceu lá no comecinho. Só que, infelizmente, não é assim. Se fosse assim, teria muita gente endinheirada aí no país. Ô Gustavo Segre, você acha que essa é uma, digamos assim, irresponsabilidade solidária, a exemplo do que disse aqui o nosso amigo Piperno? Primeiro, agradeço ao Piperno porque isso fala muito bem dele, né? Quando a gente tem alguma coisa para observar, clarificar, ampliar, é perfeito, e esse é o respeito que eu sinto por Piperno em particular e por todos aqueles que nos comportamos dessa forma, que me parece que é a melhor forma de fazer jornalismo. Me chama a atenção uma coisa. Primeiro, por que o Brasil coloca 12% somente de tributos quando deveria ser muito mais? De novo, a conta é simples. Se esse dinheiro fosse aplicado na economia formal, a arrecadação do governo entre todos os tributos seria em torno de 35% ou mais. Por que apenas 12%? Tem algum lobby? Alguém fez a conta errada? A outra questão, sem dúvida nenhuma, tem muita responsabilidade compartilhada no passado, sobretudo, porque foi uma festa para as empresas bets, que somente agora, se a gente começa a ver, eu sinceramente não conhecia a existência deles, até que começam a aparecer patrocinando clubes de futebol, começa a ter mais presença nas publicidades em diversas plataformas, mas até aí, desde 2018, 2019, eu não lembro de ter sabido sequer que essa situação existia. E agora começa a desencadear um problema social, porque tem muita gente que teoricamente deveria ter apoio de um governo para sair da pobreza com uma ajuda social, e parte dessa ajuda social, e em muitos casos, em função da mediana e da média, deve ser toda a ajuda social, é colocada para apostar. Então, sem dúvida nenhuma, tem alguma coisa aí muito estranha no passado. Mas apenas uma observação. Será que todas essas empresas bet têm representante legal no Brasil? E eu faço essa pergunta assim porque a grande maioria não deve ter. E a pergunta é, por que então, em determinadas circunstâncias, quando não tem representante legal, sai do ar, e nesse caso das bets, que é uma coisa contrária a um desenvolvimento social, que gera vício, plataformas e redes sociais, pelo menos até agora comprovadamente não, e nesse caso em particular,
não tem importância se tem representante social ou não, elas podem continuar trabalhando, salvo que agora, como não estão registradas, então a Anatel vai tirar de ar 600. Deve ter muitas mais, com certeza. Pois é, Segré, se a gente está falando de 600 sites, pelo menos que podem sair do ar, claro que vários deles vão se enquadrar nessa falta de responsabilização, nessa falta de representantes aqui no país. De alguma forma, até porque o ministro ainda não detalhou quais seriam as regularidades. Ele só disse que essas empresas elas não estão de acordo com a regulamentação que é imposta hoje pelo governo federal. Fala, Gani. Olha, você sabe que foi até o meu artigo de estreia aqui na coluna do site da Jovem Pan, que é apostar nas bets é muito perigoso para o país. Então mesmo, e eu concordo absolutamente com o que os meus colegas falaram, então mesmo que a gente fale num aumento de tributação, que já é um escândalo de 12%, pagando menos impostos do que os demais setores produtivos da economia, se a gente colocar uma carga tributária elevada, eu não sei, Evandro, se o benefício arrecadatório, o dinheiro que gera no mercado publicitário, compensa as consequências negativas para a sociedade. Por que eu estou falando isso daí? De acordo com o Banco Central, de janeiro a agosto, 160 bilhões de reais foram de pagamentos somente via Pix, não estou contando aí cartão de crédito e de débito, para as casas de aposta. A gente está falando de um dinheiro que saiu da economia real para consumo, né? Que saiu do sistema financeiro nacional para investimentos, né, no mercado financeiro, que nada mais é também que o investimento das empresas. Uma outra consultoria hoje, saiu um estudo, PwC, mostrou que dos 100 bilhões, a cada 100 bilhões de movimentação das METs, 50 bi é perdido, que ou não vai para o mercado financeiro, e aí esse dinheiro para o mercado financeiro, de novo, é fundamental para o investimento das empresas, porque é fund para investimento das empresas, ou não vai para consumo. Então a gente está falando de uma perda econômica de 50 bilhões de reais. Então, será que o aumento de impostos vai compensar toda essa perda? Porque você pode ter perda arrecadatória nos outros setores, porque há uma perda da atividade econômica, né? À medida que as pessoas não estão canalizando isso para consumo. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, inadimplência. Né? Começa a aumentar a inadimplência geral do país. As pessoas vão ficando inadimplentes. E aí, pessoas inadimplentes não estão pagando lá o seu empréstimo. As taxas de juros ficam mais pressionadas. Outro levantamento que saiu, 30%, numa amostra, acho que de 5 mil pessoas, 30%, Evandro, utilizou empréstimo bancário para apostar. Então pegou empréstimo, olha que loucura, pegou empréstimo de banco para apostar. Então isso virou um problema. Então assim, que maravilha, vamos tributar isso daqui, solução arrecadatória, resolve o problema fiscal a curto prazo, mas aí de repente a sociedade brasileira, não só o governo, mas toda a sociedade acordou para esse problema das bets, né? Que é um problema muito grave. Quer dizer, até que ponto vale essa regularização, até onde a gente deve ir ou não com essa questão, porque tem consequências aí muito prejudiciais para a sociedade. Agora, Zé Maria, eu queria saber de você, de que maneira que você enxerga o bastidor aí com essa correria que a gente está acompanhando do governo federal e se isso respinga também no Congresso Nacional. Se os parlamentares estão tão preocupados quanto o ministro da Fazenda em relação à possibilidade de aumento do endividamento por causa das bets no país. Sim, estão muito preocupados. Há inclusive uma divisão. Existem os que defendem as bets de qualquer maneira e até de uma maneira suspeita. Essas jogatinas envolvem muito dinheiro e o lobby é muito forte. Do outro lado estão parlamentares que não gostam, mas acham isso aí, que tem que regulamentar. E eu acabei entendendo o conceito, porque veja bem, só trazendo para a luz, ou seja, para a regulamentação, é que a gente pôde ver de onde vem o dinheiro para as bets e quanto essas empresas estão ganhando. E, principalmente, o Estado arrecadando para pagar parte do estrago que será feito com vício em jogos. Isso vai cair na conta dos estados. Me disse um parlamentar que atuou muito, de que não há como, veja bem, não há como impedir o jogo eletrônico. Se houvesse a continuidade da proibição, todas estariam naturalmente por aí. E ele me disse até, eu já falei aqui, vou repetir, que nem país com ditador, nem ditadura consegue impedir o jogo internacional através dessas empresas. Para se ter uma ideia,
Então, agora, com a regulamentação, todas vêm à luz. E aí a gente fica sabendo quem é que ganha dinheiro, de onde vem o dinheiro, né? Os empresários, os representantes empresariais, que aqui é como, eu diria, é um universo, tem uns satélites, né, que giram em torno do Sol, que é o poder. Eu sempre digo que o poder é como o Sol, a gente não pode ficar longe demais porque morre de frio, se aproximar demais queima, então tem um equilíbrio. Então os satélites, as empresas e esses representantes já estão sentindo o seguinte: esse dinheiro que está indo para as bets é dinheiro de supermercado, é o dinheiro de entretenimento, de farmácia, de roupas e no dia a dia. Ninguém multiplicou o capital do Brasil e principalmente nessas pessoas que estão jogando nas bets. Não houve aumento, é o mesmo bolo de dinheiro. Se esse dinheiro grosso está indo para a jogatina, ele está faltando exatamente na outra ponta. E haverá consequências para a economia, para se ter uma ideia. Então, vamos lá, regulamentação. E aí a gente vê a Anatel brasileira talvez seja a primeira no mundo com essa expertise de bloquear, de entender como é que se faz esse processo. Porque os deputados dizem que não há como bloquear. Se houvesse como bloquear, não precisava nem regulamentar, está tudo proibido e pronto. Até o tradicional jogo do bicho é bet, não tem mais aquela história de papelzinho, vale o escrito, não tem nada daquilo. O cara que vende na esquina o jogo do bicho vende uma maquininha, ou seja, é jogo eletrônico. E mudou o conceito, porque antes o jogo do bicho era contravenção, agora é crime. Quem não regularizar é crime, é um tipo de jogo eletrônico. Então, a expectativa é essa, de que agora, com regulamentação, tudo venha ao sol, à transparência, e aí o governo possa agir. Olha, o estrago pode ser grande mesmo e maior do que falavam lá os deputados contrários à legalização. Mas eu estou convencido de que a legalização é boa, porque a gente vê isso aí que ninguém via, parecia que não existia, sempre existiu.